Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse podcast. Está começando mais um episódio do Sem Juridiquês. E no episódio de hoje vamos falar sobre a valorização do voto. Não estou sozinha, ao meu lado a minha colega e amiga Isabelle. Fala comigo, Isa. Oi, pessoal, eu sou a Isabelle, eu vou introduzi-los ao nosso ilustríssimo convidado. Advogado, pós-doutorado em Direito Penal pela USP, Universidade de São Paulo, doutorado, PhD em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca, Espanha, bacharel em Filosofia pela Universidade de São Paulo, autor das obras Direito Penal Simbólico, Autodeterminação e Direito Penal, e me perdoem o espanhol, Del libre albedrío de la autodeterminación hacia una nueva fundamentación de la responsabilidade jurídico-penal, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também da nossa Faculdade Cristã da cidade. Seja bem-vindo, Rodrigo Fuziger. Muito obrigado, Isabelle, muito obrigado, Arthur, e parabéns pelo espanhol. Tá muito boa a pronúncia. Que látis gigantesca, hein, professor? Nada. Para começar, uma pergunta mais pessoal. Quem é Rodrigo Fuziger? Que pergunta, hein? Eu sou um idealista, um inconformado. Eu sou uma pessoa que busca refletir sobre a realidade, que busca tentar entender o mundo e modificar um pouco a realidade, obviamente dentro de todas as minhas limitações, e tento transmitir um pouco disso para as pessoas com quem eu convivo, para os meus alunos. Por isso também essa paixão pela docência. E, claro, importante, sou professor e amigo da Isabelle e do Arthur. Isso é importante, não está no Lattes. Que bom, professor. Bom, partindo para perguntas mais relacionadas ao tema do episódio de hoje, que é a valorização do voto, por que o voto é considerado uma ferramenta essencial para a democracia? Porque a democracia, no nosso âmbito, e pensando nas democracias contemporâneas, ela é realizada de maneira indireta. É inviável você pensar em um modelo de democracia direta como existia lá na Grécia Antiga, em que as pessoas deliberavam. E, claro, democracia mais ou menos, porque eram só homens, por exemplo, em Atenas, atenienses, então escravos não participavam do jogo político, mulheres não participavam, estrangeiros não participavam, mas eles o faziam de maneira direta. Hoje em dia, com uma população gigantesca, com um grau de complexidade muito grande, nós fazemos a democracia de maneira indireta, no mais das vezes, por alguns mecanismos, e o principal mecanismo é justamente o voto. Já que se vocês abrirem a Constituição de vocês, e recomendo a todos que leiam a Constituição, o artigo 1º, lá no seu parágrafo único, fala que o poder, a soberania, de fato, de um Estado pertence ao povo. Só faz sentido existir um Estado e políticos que trabalhem, ao menos deveriam, em prol do Estado, pensando justamente uma sociedade no bem comum da coletividade. Então, se o poder emana do povo, de alguma forma ele tem que decidir quem vão ser esses representantes em uma democracia indireta. E, professor, de que maneira a desinformação afeta a decisão dos eleitores? Tem um livro muito bom, se vocês não leram, leiam, que se chama Como as Democracias Morrem. Ele é um dentre tantos exemplos, tem também estudos acadêmicos que falam dos efeitos das fake news sobre a capacidade de percepção e filtragem da realidade sobre as pessoas. Claro, a gente chama de fake news algo que é muito antigo, esse fenômeno da mentira no jogo político. Se você pensa novamente, voltando à Grécia, voltando a Roma, isso sempre existiu. Agora, há toda uma metodologia feita hoje que se vale dos meios de comunicação para, de fato, alcançar muita gente por meio da desinformação. Esse é um aspecto. E em outro aspecto, a gente pode chamar de desinformação o quê? A situação das pessoas não terem uma formação crítica dentro de um âmbito do exercício político. Eu sou, por exemplo, amplamente favorável a que se tenha na base curricular de ensino médio pelo menos noções de direito constitucional, noções de cidadania dentro de um olhar constitucional, dentro de um olhar crítico, não numa perspectiva de outrora, de educação moral e cívica, mas de um olhar sobre o estudo constitucional para a compreensão dos nossos direitos e de como isso pode ser concretizado justamente por meio do exercício do voto, como grande instrumento para tanto. Entendendo essa questão da fake news e desinformação como
algo que é um obstáculo para essas questões eleitorais, quais são os principais obstáculos que as pessoas enfrentam para votar e como que a gente pode esperar eles? Desinformação é hoje um grande problema, então uma grande preocupação hoje no direito, nos debates, na minha área, né, conjugando aspectos do direito penal, o que fazer, como tutelar, criminalizamos fake news, isso de alguma forma vai entrar em um âmbito de censura, então grandes debates nesse âmbito são feitos. Mas, além das fake news e da falta de consciência política e de formação política crítica, nós temos outras questões de ordem prática, como uma espécie de ceticismo quanto à política. Os brasileiros veem hoje o jogo político de uma forma muito negativa, e não é sem razão. E mais do que isso, há obstáculos muito práticos, né? Obstáculos logísticos, por exemplo, a dificuldade de algumas pessoas votarem. Está em tramitação uma PEC, né, que é um projeto de emenda constitucional para mudar a Constituição, para assegurar que, de fato, os transportes, inclusive intermunicipais e intermetropolitanos, no dia da eleição, sejam gratuitos. Que as pessoas possam, de fato, exercer o direito ao voto. Então, essas barreiras, muitas vezes geográficas em um país continental, dificultam essa efetivação. Então, daqui a pouco vai ser o momento de nós pensarmos, por exemplo, uma ideia de voto online. Lógico que isso gera uma série de dificuldades e problemas, mas é uma coisa que nós temos que pensar e que outros países, muito menores, é bem verdade, já o fazem. Já pegando o gancho, essas dificuldades, o senhor acha que tem alguma relação com a abstenção, com a alta taxa de abstenção das pessoas nas eleições? Porque em 2022, 20% das pessoas se absteram de votar. Isso é bem preocupante, né? E qual o senhor acha que é o maior fator, assim, por essas grandes taxas de abstenção no voto? Eu acho que tem essas dificuldades logísticas, mas a percepção que se tem aqui, não sou nem eu falando, são dados que demonstram isso, que já aferiram as razões, é essa questão de desencanto pelo jogo político. Sendo muito claro, é a pessoa olhar e falar, não muda nada na minha vida eu ir lá e votar. É tudo farinha do mesmo saco. Então não tem esse tipo de preocupação de tentar filtrar, selecionar candidatos. Hoje tem iniciativas nesse sentido, você tem aplicativos que você consegue filtrar candidatos a partir de propostas, né, de agenda política desses candidatos, mas às vezes a impressão é muito negativa no que diz respeito aos políticos no Brasil. É um problema mundial, tá? Isso não é um problema exclusivamente brasileiro, mas no Brasil isso é ainda mais evidenciado. É preocupante, né? Porque foi a maior porcentagem desde 1998, né? Faz muito tempo, desde que as pessoas não se abstêm de votar. Sim, é de fato muito preocupante. De tempos em tempos surge o debate da ideia de manutenção ou não da obrigatoriedade do voto, né? E me parece que essa é uma questão que é muito central, independentemente do nosso voto obrigatório. O que eu quero dizer com isso? Nosso voto é obrigatório hoje, até poderia mudar, mas mesmo sendo obrigatório, nós temos aí 1/5 da população que deveria votar não indo. Então, é de fato alarmante. Muitas outras que vão até lá, não é nem que votam em branco, ou seja, não tem nenhum candidato que me represente, mas vota nulo, eventualmente, isso da parcela daqueles que vão. Então, há uma ideia de pouca perspectiva, né, de pouca esperança quanto ao nosso futuro político. Isso passa justamente por uma falta de consciência política que vai alcançar boas pessoas, e não basta ser bom, ser íntegro, ser ético, mas pessoas preparadas para fazerem parte da política. Por exemplo, vocês, as pessoas que estão aqui nos bastidores, e agradeço aí o empenho de todo mundo, ou seja, essa lógica de trazer uma juventude que seja capacitada para tanto. Então, a iniciativa de vocês é muito bacana nesse sentido. Parabéns. Muito obrigado, professor. Mobilizar desde a infância também, né, pessoas para a política, trazer essa perspectiva nova de política como ela realmente deve ser, e não só essa imagem que se propaga até pelos pais dentro de casa, tipo, política é tudo ladrão. É compreensível essa mentalidade, mas de tentar mudar ela justamente para alcançar um novo ambiente. Sim, cenário porque político. é generalização esse discurso e estereótipo, né? Há muitos políticos
absolutamente sérios. E qual é a grande questão? Saber filtrar e entender o seguinte: se essas pessoas que são íntegras e são capacitadas, ou seja, elas têm esse binômio, a pessoa é ética e sabe trabalhar, porque só uma das coisas não adianta. Nós precisamos de gente que tem integridade, que tem a capacidade de trabalho. Só que se essas pessoas forem minoria, de fato dificulta muito a vida delas. Então, qual seria uma grande necessidade? Isso tem que mudar de fato na base. Ter uma ideia de incentivo à participação de pessoas que possam mudar positivamente a política. Mas hoje o sujeito que está numa posição de destaque, confortável, que tem uma boa carreira, que tem uma boa posição na sociedade, muitas vezes ele vai pensar 10 vezes em entrar na política. Por quê? Vou entrar na política, isso vai manchar eventualmente minha reputação. É esse tipo de visão que impede que os bons adentrem na política. E claro, pode pensar, um tipo de pensamento egoísta do sujeito, ele está capacitado em não tentar contribuir no meio político. Mas, ao mesmo tempo, é compreensível, porque o que eu vou conseguir mudar? Não vou conseguir mudar nada, vou perder tempo, expectativa, vou sair com menos esperança do que eu entrei, e eventualmente isso vai me afetar muito sem que eu tenha possibilidade de mudança. Em suma, tem que ser algo coletivo. Não adianta um pregador no deserto, tem que ser várias pessoas se unindo com propósito e com capacidade. As pessoas perderam a esperança, né, de mudar alguma coisa de fato. Elas estão lá, deixam do jeito que tá, para não piorar, né? Elas perderam meio que essa esperança de fazer alguma coisa de fato para mudar esse cenário da eleição brasileira. Com certeza absoluta. Mas 2032 está aí, a gente já tem uma chapa de prefeito, vice-prefeita, ou vice-versa, uma prefeita, vice-prefeito. Pensem com carinho, vocês são... Quer entrar, Isa? Bem, seguindo aí para outras perguntas, como as comunidades podem se mobilizar para incentivar a participação nas eleições? Eu acho que essa criação, eventualmente, de grupos, núcleos de debate, de formação política, é muito importante. A gente tem isso, por exemplo, em algumas comunidades, né, que acontecem, que há uma estruturação de formação política da juventude. Só que, claro, isso tem que ser feito com muito cuidado, porque muitas vezes acaba sendo cooptado por partidos. Então, é uma formação, mas na verdade a gente está direcionando para todo o ideário de um partido em específico. Isso pode acontecer. Nada de errado em os partidos terem juventudes formadas, e tem de fato. Mas se a ideia é, primeiro, uma criação de consciência no sentido global da política, se você direciona no primeiro momento, você muitas vezes acaba enviesando a pessoa, né? Deixando ela olhando uma perspectiva só e não conseguindo olhar a pluralidade de possibilidades. E quando você não olha o todo, não olha a parte plural, você não consegue entender quais são os defeitos da posição que você segue, quais são eventuais virtudes de outros posicionamentos. E como a falta de acompanhamento dos cidadãos em relação às dinâmicas na política, no cotidiano, durante os mandatos, afetam as eleições? Então, não precisa ir muito longe, vocês vão notar que atualmente candidatos que passaram 4 anos sumidos durante a legislatura voltaram a aparecer, né? É um fenômeno misterioso que acontece de tempos em tempos no Brasil. Isso passa muito pelo quê? Nós votamos em outubro, primeiro turno, eventualmente segundo, e só vamos nos lembrar de novo, daqui a 2 anos, eleição presidencial, governador, etc., deputado, senador, e depois, daqui a 4 anos, de novo para prefeito e vereador. E fica nesse ciclo vicioso sem que haja qualquer tipo de acompanhamento dos trabalhos. Então, só vai haver um grau de comprometimento em prestação de contas se tiver gente exigindo prestação de contas. E tem instrumentos nesse sentido. Desde 2011, a gente tem uma lei de acesso à informação, tem os instrumentos de transparência que todos os governos devem ter. A Câmara Municipal tem que ter um portal de transparência, a Prefeitura tem que ter um portal de transparência, tem audiências públicas. A participação da sociedade ela é
oportunizada. Só que poucos participam e acaba havendo uma artificialização. Existem conselhos. Quem que vai compor tal conselho? É alguém que já participa de alguma forma, tem vínculo com o partido da pessoa que está no poder. E assim vai, ou seja, as pessoas acabam preenchendo as vagas mais por uma questão de afinidade já com o tipo de agenda que está sendo formulada pelo governo do que simplesmente para verificar as questões e cobrar, de fato, aquilo que foi prometido e verificar a transparência, os gastos, aquilo que é feito e aquilo que deixou de ser feito pelo governo. Então, acho que a gente tem um nível de consciência, de participação política absolutamente preocupante no Brasil. As pessoas, por exemplo, não se lembram depois de 2 anos, se tanto, em quem votou para vereador, para deputado. Pergunte, saiam, experimentem fazer isso. Pergunte para as pessoas em que elas votaram na última eleição, estou falando de 2022, para deputado estadual. Eu aposto com vocês, essa caneca aqui, que eu ainda vou ganhar um dia, não sei se hoje, eu aposto com vocês que a maioria das pessoas não sabe. Tá? Estou falando específico para deputado estadual. Mas é muito sintomático. Por quê? Porque as pessoas deveriam não só saber, como estar lá cobrando, pressionando. Isso é exercício de cidadania. E eu acho também que as pessoas não sabem nem quais são as funções de muitos cargos dentro da política, né? Então, voto em senador justamente por, sei lá, afinidade. Conheço um vizinho meu que é senador, vou votar nele porque eu conheço ele. Isso gera também, uma das maneiras que causa a desinformação dentro das eleições, né? Não saber quais são os cargos e o que eles fazem lá de dentro, né? Eu acho que é muito afastada a população e os cargos políticos. Hoje, a gente está sendo bombardeado por propaganda política. Prefeitos, vereadores. E em redes sociais você recebe sem pedir, né? Assim como você recebe na correspondência, etc. WhatsApp você recebe corrente. Eu vejo dos vereadores, né? Tem, por exemplo, no Instagram, propaganda política de fulano de tal, aparece lá. Ou no WhatsApp. E daí eu dou uma olhadinha nas propostas. Os próprios vereadores propõem coisas que está totalmente fora do escopo daquilo que eles podem fazer. Uns, de fato, não têm a menor ideia. Certa feita, prometeu algo como, eu vou barrar o aumento do subsídio para os vereadores. Ele, quando se eventualmente eleito, ele vai tomar posse depois disso já ter sido deliberado. Ele pode até, eventualmente, modificar isso, que, convenhamos, não vai acontecer. Mas barrar é impossível por uma questão de estruturação de quando isso é votado, quando é aprovado e a partir de quando entra em vigência. Só que, claro, quando o sujeito fala isso, o que ele transmite para o potencial eleitorado? Ele tem cuidado com o nosso dinheiro. E de duas, ou ele sabe disso e faz deliberadamente, que é terrível, ou, eventualmente, ele não sabe, que também é terrível. Também é terrível. Sim, essa aproximação entre até as próprias pessoas físicas e vereadores que se candidatam é muito notável, né? Eles mesmos não sabem o que eles estão fazendo e transpassam isso para as pessoas de fora também, que votam neles e acabam votando até por não saberem quem votar. E vereador, onde você vai, parece né? Todo mundo tem um vizinho, alguém que se candidatou a vereador. Impressionante, comecei a reparar isso agora. Vizinho, parente, colega. Quando você viu a avó da minha amiga, e eu não tô brincando, eu tô falando muito sério. Bem, o Rodrigo, ele nos dá aula de antropologia, então a gente não podia perder a oportunidade de fazer essa pergunta. Trazendo um olhar mais antropológico para o assunto, como o brasileiro enxerga o voto comparando com outras culturas? A maneira como o brasileiro enxerga o sufrágio afeta o curso das eleições direto ou indiretamente? A gente tem que pensar, e aí é uma análise antropológica, mas também muito sociológica, na noção de que
O Brasil ele é muito configurado historicamente por relações de coronelismo, né, com o voto de cabresto, de clientelismo, ou seja, por relações que misturam a ideia do público com o privado. Ou seja, muitas vezes nós acabamos estruturando o sufrágio a partir de uma lógica de benefício individual. Ou seja, o voto é exercício da cidadania, promovendo o bem comum, um exercício importante dentro desse jogo democrático, deveria ser. Mas como é visto dentro dessa estrutura extremamente complexa e muitas vezes distorcida da realidade brasileira? O voto como exercício de benefício exclusivamente individual. Vou votar no meu vizinho que vai asfaltar a minha rua. Vou votar em fulano que vai providenciar determinada coisa. Ou seja, e dentro dessa lógica vira um instrumento, o voto, de barganha. Vai gerar um bem individual para mim. E depois, não importa, ele conseguiu tal coisa para mim. É o que basta. Né? E essa visão bastante pessimista da política e distorcida da política gera um déficit de qualidade na gestão pública. Parte de pessoas que são corruptas, parte de pessoas que cometem desvios, mas também de muita gente que está lá e ainda que não cometa qualquer tipo de crime, é gente muito mal preparada. A gente tem um problema severo de corrupção mais má gestão. Quando essas coisas se juntam, a gente tem uma dificuldade muito grande de promover o bem comum, né? Promover direitos sociais que estão lá assegurados na Constituição. Então, nessa perspectiva, esse olhar individualista do voto como um instrumento de potencialização de interesses, no mais às vezes mesquinhos do sujeito, acaba gerando esse tipo de dificuldade. E mais do que isso, uma distorção também que surge a partir do desconhecimento das possibilidades de atuação de cada função dos sujeitos que são eleitos. Se você não sabe muito bem o que um deputado faz, você eventualmente vai votar porque ele proferiu algum tipo de discurso ideológico que você concorde. Não importa se ele vai conseguir fazer isso ou não. Ele pensa como eu penso. Mas eu não voto em quem pensa como eu penso, ponto final. Eu voto em quem pensa como eu penso, vírgula, desde que essa pessoa esteja apta, de fato, concretizar aquilo que se propõe, saiba o que esteja fazendo e, mais do que isso, possa fazer aquilo que está propondo. Eu não estou interessado em quem está prometendo mundos e fundos. Eu estou interessado em quem, de fato, promete algo que seja factível e que faça sentido dentro da coletividade. Então, isso é para a gente ficar muito de olho. Quem promete muito, e o brasileiro já devia saber disso, mas às vezes não cumpre. Quem muitas vezes faz campanha tendo por mote central o combate à corrupção, às vezes é altamente permeável à corrupção. Por quê? Porque não gosta da corrupção do outro. Quando é a própria corrupção, aí não tem qualquer problema. Aí é uma outra história. Então, esses discursos moralistas demagógicos são muito perigosos. Só que satisfazem a muitas e muitas pessoas. E isso tem muito a ver com a nossa formação cultural. Isso tem muito a ver, por exemplo, e uma ideia interessante do Sérgio Buarque de Holanda, né? Da ideia do homem cordial, que não é o homem cordial no sentido de simpático, de gente boa. O brasileiro, ele por natureza, alguém receptivo e tal, que se dá bem. Não, vem da ideia de códigos como coração. É o sujeito que pensa, toma decisão de maneira emocional. E isso, do ponto de vista de tomada de decisão política, no mais, às vezes, é algo negativo. Sim. Tá? O senhor até comenta, eu lembrei enquanto ele falava, no primeiro capítulo do seu livro Direito Penal Simbólico, sobre se utilizar de certos jargões para você poder manipular certos grupos ao seu favor politicamente. Total. Isso é feito há muito tempo, tá? Feito no mundo inteiro, mas no Brasil a gente não aprende com lições passadas, porque é um povo que não estuda a própria história. E aí, qual a tendência? Repetir.
né? Repetir aquilo que deu errado, porque nós não temos consciência dos erros passados. O senhor acha que isso é uma questão proposital ou é algo cultural natural do brasileiro mesmo? Acho que é uma série de questões. Nós somos muito deficitários, embora um país rico, um país muito desigual. Em um país extremamente desigual, uma população que não tem acesso a direitos sociais, como que a gente pode pensar em uma educação inclusiva, uma educação crítica, para além de uma educação meramente formal, de replicação tecnicista, se a gente mal tem educação? A gente consegue pensar nisso? Lógico, a gente tem educação para algumas pessoas, né? Mas, no geral, para muitas pessoas é muito deficitária a oferta de uma educação de qualidade. Se não tem sequer educação minimamente voltada à instrução formal, como que a gente vai pensar uma educação emancipadora, crítica, profunda, que permita a reflexão, que permita que cada um de vocês, que cada criança que estuda no Brasil, independentemente de rede pública ou privada, tenha um instrumental, a capacidade de pensar com autonomia. Claro, e aí vem a questão, talvez o interesse não seja que isso se concretize. E aí vem a grande questão, né? Bom, então estamos chegando ao final de mais um episódio do Sem Juridiquês. Alguma consideração final, Isa? Eu gostaria, como parte da equipe do podcast Sem Juridiquês e como anfitriã do episódio de hoje, agradecer a presença do nosso querido convidado Rodrigo, também nosso professor desde o início do ano. Foi uma conversa muito rica, acho que com certeza vai ser de muito proveito para a comunidade e para a gente mesmo como um todo. E principalmente com o tema de hoje, que era a conscientização da importância do voto como algo intencional, como algo pensado, né? Eu acho que é um dos assuntos mais importantes dentro do direito eleitoral, porque é meio que a base de tudo, é as pessoas entenderem o porquê é importante votar. Então, eu acho que essa conversa foi muito, muito rica, cheia de conteúdo, cheia de ensinamentos, e espero que as pessoas de casa possam ter entendido um pouco mais sobre a importância e tenham se conscientizado principalmente, junto com o professor, que ajudou a gente a enriquecer mais ainda o bate-papo. Sem ele, com certeza, muitas das coisas que a gente pensaria não seria tão inteligente assim, porque o professor, ele é inteligente demais. E antes da gente concluir, Isa... Antes da gente concluir o episódio, é importante lembrar que as eleições municipais do Brasil estão chegando, elas são agora no dia 6 de outubro, e existem alguns itens indispensáveis para o exercício do voto. É necessário que você leve um dos seguintes documentos com foto, pelo menos um. O e-título, a carteira de identidade, a identidade social, passaporte, carteira profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou CNH. Certo. Professor, antes de agradecer a todo mundo, alguma consideração? Obrigado pelo convite, sucesso para vocês. Muito obrigado. Votem com consciência, tá? E eu desejo que esse podcast só cresça, que vocês consigam ampliar essa iniciativa que eu achei muito interessante desde o começo, que venham pessoas aqui que possam contribuir para vocês, para toda a coletividade. Então, parabéns. Vida longa ao Sem Juridiquês. Muito obrigado, professor. Gente, não se esqueça de votar consciente. O voto, ele é muito importante, ele não é só um bate-ponto. Então, é um momento de direito, um momento da gente exercer o nosso direito. Muito obrigado, professor. Isa, a todo mundo aí atrás das câmeras que fez acontecer esse podcast. E principalmente a quem escutou a gente, que são as pessoas mais importantes. Que sem um podcast, sem ouvintes, nada aconteceria e tudo seria em vão. Então, muito obrigado, gente. Até a próxima. Eu sou Sem Juridiquês.